Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos quase chegando ao fim dos estudos do livro de Gênesis. Hoje trabalharemos os últimos capítulos, do 42 ao 50. No nosso último encontro, nós vimos que José teve uma grande reviravolta na sua vida. Saiu da prisão, interpretou os sonhos de Faraó e agora ele tornara-se governador do Egito. O seu nome também foi modificado. A partir de então, José era conhecido como Zafenate Paneia e casou-se com uma mulher chamada Asenate e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E José pôde contemplar o sonho de Faraó sendo realmente realizado como Deus havia lhe mostrado. 7 anos de muita fartura vieram para o Egito. E nesse tempo, ele teve a oportunidade de conhecer tudo daquela terra. Do tempo que José se apresentou a Faraó, muito já havia se passado. Ele já estava com 30 anos. Mas depois dos 7 anos de muita fartura e riqueza para o Egito, vieram os 7 anos de muita fome, da mesma forma que também havia sido revelado por Deus através do sonho de Faraó. E nessa época, muitas pessoas iam para o Egito para comprar mantimentos e dessa forma conseguir sobreviver. Afinal, José, como era muito inteligente e esperto, guardou mantimento suficiente durante o período de muita fartura que teve naquela terra. Mas algo surpreendente aconteceu na vida de José. Ao longe, ele já deve ter os reconhecido. Era um grupo de 10 homens. Sim, eram seus irmãos. A fome também havia chegado à terra de Canaã e Jacó havia enviado seus filhos para que fossem buscar mantimentos no Egito, pois provavelmente ouviu falar de um governador muito inteligente que estava organizando tudo isso. O seu filho mais novo, Benjamim, ficou com ele. Agora no Egito, os seus irmãos estavam face a face com José, mas não o reconheceram. Afinal, a última vez que eles haviam visto José, ele era muito jovem, um adolescente, e agora era um adulto, tinha mais de 30 anos, não estava utilizando aquelas roupas de pastor lá das terras de Canaã, mas usava trajes reais do Egito. E por se tratar de uma pessoa muito importante, afinal ele era governador, assim que chegaram à sua presença, os seus irmãos se curvaram diante dele. José, assim que os viu, os reconheceu, mas ele fingiu que não os conhecia. Eu imagino que naquele momento ele lembrara dos sonhos que tivera quando ainda era rapaz. Afinal, seus irmãos estavam ali, prostrados aos seus pés. José conduziu toda a conversa falando em egípcio, enquanto o intérprete que estava ao seu lado ia traduzindo para seus irmãos que falavam em hebraico. José estava entendendo tudo que eles diziam, mas preferiu agir dessa forma para que eles não o reconhecessem. E logo começou a fazer algumas perguntas para entender o porquê deles estarem ali. E disse: "De onde vocês vêm?" E eles explicaram que vinham da terra de Canaã e que estavam ali para comprar mantimento, porque também foram atingidos pela fome terrível que estava acontecendo. Mas José logo lhes fez uma acusação muito grave. Ele falou: "Vocês são espiões, estão aqui no Egito para poder ver o que a fome causou a este lugar." Os irmãos de José ficaram muito preocupados. Eu imagino que eles já haviam ouvido falar do que acontecia com os espiões. Era uma acusação muito grave. Muitas vezes essas pessoas eram até mortas. E eles começaram a tentar se explicar para mudar a opinião de José a respeito deles. Disseram que era um grupo, na verdade, de 12 irmãos. Tinham eles, os 10 que estavam ali, um que já havia morrido, que eles estavam se referindo a José, e Benjamim, que era o mais novo, que ficou com o pai na terra de Canaã. Mas José se manteve relutante e não quis acreditar naquela história.
Eu imagino que José queria dar um castigo nos seus irmãos, por isso que ele estava agindo daquela forma. Disse que ele só acreditaria que eles não eram espiões se eles fossem até Canaã e trouxessem o irmão mais novo para que ele conhecesse. Enquanto isso, os 10 ficaram na prisão. Depois de 3 dias, seus irmãos foram novamente levados à sua presença. E José lhes disse que por temer a Deus, por amar a Deus, iria fazer com que somente um deles ficasse preso, enquanto os outros voltavam para casa para levar mantimento e buscar o irmão mais novo. Quando eles retornassem, o irmão que havia ficado, no caso Simeão, que foi o escolhido, seria liberto. Logo nesse instante, os seus irmãos começaram a falar uns com os outros, relembrando do que eles haviam feito com José. Eles imaginavam que tudo aquilo estava acontecendo com eles por conta do que haviam feito com o irmão. Rubens, que era o irmão mais velho, relembrou que tinha dito que não deveriam fazer nenhum mal a José. E por conta disso, eles estavam sendo castigados. Eles eram conscientes de que haviam feito algo muito errado, pecado contra José e contra Deus. Você e eu também somos pecadores. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que não há nenhum justo sequer. Todas as pessoas pecam. Pecado é tudo aquilo que você e eu pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. E o pecado, não é somente contra as pessoas, mas contra o próprio Deus. Quando nós mentimos para alguém, quando nós desobedecemos, desrespeitamos, falamos palavras feias, desejamos o mal para uma pessoa, nós estamos pecando não somente contra ela, mas também contra Deus. Afinal, Ele é santo, perfeito e não gosta do pecado. Por mais que você ache que o seu pecado é muito pequenininho, muito simples, você é responsável por ele. E o pecado causa algo terrível em nossas vidas. Nós ficamos para sempre longe da presença de Deus. Tudo isso acontece porque já nascemos com a vontade de fazer o que é errado. E os irmãos de José eram conscientes de que eram responsáveis por tudo aquilo que haviam feito com ele. O que eles não sabiam é que José estava entendendo tudo o que eles disseram. E logo se sentiu muito emocionado, pois eu imagino que ele lembrou de tudo o que havia acontecido, de tudo que ele havia sofrido até ali. Por isso que ele se retirou, saiu da presença dos irmãos e começou a chorar. Depois de algum tempo, José voltou, mandou que prendessem Simeão e os demais irmãos voltaram para Canaã com os mantimentos. José pediu que os seus servos enchessem os seus sacos de cereais e que colocassem de volta o dinheiro que eles haviam levado. E então eles seguiram viagem, mas no meio do caminho, um deles percebeu que o dinheiro estava também na sacola. E ali eles tiveram a certeza de que estavam recebendo algum castigo de Deus, pois como eles iriam explicar o dinheiro de volta no saco? Quando eles chegaram em casa, contaram toda a situação para Jacó. Explicaram que o governador não havia acreditado no que eles disseram e os acusou de serem espiões. E por conta disso, Simeão ficou preso e só seria liberto quando eles retornassem levando também Benjamim. Jacó ficou desesperado. Começou a dizer: "O que vocês fizeram? Primeiro foi José, agora Simeão e também Benjamim", e se recusou a deixar que levassem o filho. O tempo foi passando e logo o mantimento que eles haviam comprado chegou ao fim. Eles precisariam retornar ao Egito para comprar mais alimento. Mas Judá lembrou a Jacó que a condição era que eles levassem Benjamim. E depois de muita conversa, depois de Jacó relutar bastante, ele cedeu e deixou que levassem Benjamim também. Imagine só como o coração dele deve ter ficado apertado e o medo que ele deve ter sentido de perder mais um filho. Mas Judá garantiu a ele que faria de tudo para que todos voltassem sãos e salvos. Jacó também preparou presentes
para que seus filhos entregassem ao governador. Imagine que na tentativa de amolecer o coração, também entregou dinheiro que fosse suficiente para pagar a primeira compra e essa nova que seria feita. Imagine que ficou observando seus filhos partirem e em espírito de oração para que tudo desse certo com eles e todos pudessem retornar. Ao chegar no Egito, José avistou seus irmãos e logo também reconheceu Benjamim e pediu que os seus servos preparassem um jantar. Todos os seus irmãos foram convidados para esse jantar e lá eles tentaram se explicar sobre a situação do dinheiro que foi na sacola de alimentos, mas o mordomo disse que estava tudo certo. Imagina o alívio que eles devem ter sentido, principalmente quando viram entrar Simeão, que estava preso e agora também participaria daquele jantar junto com eles. Quando José entrou na sala para o jantar, eles lhe ofereceram os presentes, se curvaram diante dele e logo José perguntou pelo pai deles e foi apresentado a Benjamim. O coração de José não suportou e mais uma vez ele se retirou daquela sala e pôs-se a chorar. José voltou quando a refeição estava servida. Para surpresa de seus irmãos, ele os organizou por ordem de idade, do mais velho ao mais moço. E quando chegou o momento de servir a comida, para Benjamim, ele colocou 5 vezes mais alimento em seu prato. Imagina a surpresa deles em serem tratados dessa forma pelo governador do Egito. Embora eles não merecessem, José estava demonstrando amor e bondade de Deus para eles. Deus demonstra o seu amor e bondade por mim e por você também, embora sejamos pecadores. Deus é santo, perfeito e faz tudo aquilo que é certo e bom. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Ele provou o seu amor, sendo nós ainda pecadores, quando enviou o seu Filho perfeito, Jesus, ao mundo para morrer por mim e por você, para que os nossos pecados pudessem ser limpos. De toda a criação de Deus, os planetas, o céu, o mar, os animais, você é aquilo de mais especial que Ele criou. E a Bíblia diz que Ele tem um amor profundo por mim e por você. Ele lhe deu um mundo maravilhoso para viver, mas a sua maior demonstração de amor é vista ao Ele enviar o seu Filho perfeito Jesus para morrer pelo meu e o seu pecado. Apesar de você e eu não merecermos, Deus mostrou seu amor e bondade. E José estava demonstrando o amor e bondade de Deus para os seus irmãos, mesmo sem eles merecerem também. Depois que eles finalizaram a sua refeição, eles pagaram para que os seus sacos fossem novamente cheios de cereais e eles levassem a Canaã para alimentar os seus familiares. José disse que enchessem os sacos dos seus irmãos de cereais, pediu que novamente colocassem o dinheiro deles dentro dos sacos, mas também fez algo um tanto diferente. Pediu que colocassem a sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando saíram dali, ainda pernoitaram pelo Egito, passaram a noite por ali, mas de manhã bem cedo seguiram viagem a Canaã. Eu imagino que o coração deles estava feliz e tranquilo, porque todos estavam juntos novamente e estavam voltando também com comida para alimentar aqueles que haviam ficado lá. Quando haviam passado pela fronteira do Egito, eles observaram que um homem estava seguindo e logo reconheceram que tratava-se do mordomo de José. O mordomo ordenou que eles parassem e logo lhes fez uma acusação. Diz: por que vocês pagaram o bem com o mal e pegaram a taça do meu senhor? Imagina como eles devem ter ficado. Não compreenderam nada. Que acusação era aquela? Começaram a tentar se defender. Disseram que podiam revistar as coisas dele, pois eles não haviam pego nada. E se encontrassem a taça, o copo com algum deles, podia mandar matar a pessoa e os demais seriam seus escravos. Mas o mordomo disse que não era necessário, que com quem ele encontrasse a taça, somente essa pessoa ficaria como escravo. Imagino que todos eles se organizaram e o mordomo foi olhando de um por um. Começou pelo de Rúben, que era o mais velho, e foi olhando os demais até chegar no último, no saco do mais novo, que era Benjamim.
E para surpresa de seus irmãos, lá estava a taça de prata que pertencia a José. Imagine o desespero que eles sentiram quando isso aconteceu. Espantados e com medo, os irmãos de José voltaram para o Egito. E assim que chegaram diante dele, se jogaram aos seus pés, em sinal de desespero pelo que estava acontecendo, tentando clamar a misericórdia a ele. E José começou a lhes dizer: o que foi que vocês fizeram? Vocês achavam que eu não ia descobrir quem havia pego a minha taça de prata? E Judá logo tomou a palavra dos seus irmãos e disse: o que podemos fazer para provar que não somos culpados? E ele disse que Deus havia mostrado seu pecado e que todos agora seriam escravos dele. Mas José disse que não era necessário, que somente aquele com quem foi achado a taça seria seu escravo. E Judá mais uma vez tomou a palavra e implorou a misericórdia de José. Explicou toda a situação, disse o quanto que havia sido difícil para que Jacó deixasse que seu filho mais novo fosse até ele. O quanto que ele já vivia uma vida de sofrimento desde a perda do seu outro filho, que no caso era José, e que havia se comprometido com o pai, e seria culpado caso algo acontecesse a Benjamim. Como Judá havia mudado. Anos atrás, ele havia sugerido que vendessem José, mas agora estava assumindo a responsabilidade pelo seu irmão mais novo, pela palavra que havia dado a seu pai. Judá estava disposto a ficar como escravo no lugar de Benjamim para que ele pudesse voltar à sua terra. Naquele momento, José pediu que todos os egípcios saíssem daquela sala e ficou somente ele e os seus irmãos. Foi então que ele começou a chorar. E logo disse que ele era José. Ele revelou a sua verdadeira identidade para seus irmãos. Imagina como eles devem ter reagido, o quanto que eles devem ter ficado surpresos e provavelmente com medo. Devem ter lembrado de tudo que fizeram para José e o vendo agora como um homem tão importante no Egito, devem ter pensado o que ele poderia fazer contra eles. Mas José disse que eles não precisavam se preocupar, pois ele entendia que Deus o havia levado até aquela terra para que ele pudesse salvar vidas e que através do agir de Deus ele pôde também ajudar a sua família a passar por aquele período de fome. Apesar de tudo que os irmãos de José fizeram a ele, ele estava disposto a oferecer o perdão. E apesar do meu e do seu pecado, Deus também nos oferece o perdão. Proporcionou um plano perfeito para que você e eu não fôssemos castigados por conta do pecado. Enviou o seu Filho perfeito Jesus, que veio ao mundo como um bebê, cresceu, foi criança como você, tornou-se um adulto e nunca pecou, nunca fez nada de errado. E um dia, de boa vontade, porque ele quis, de forma voluntária, ele entregou a sua vida em uma cruz. Puseram pregos nas suas mãos, nos seus pés, uma coroa de espinhos na sua cabeça, uma lança em seu lado e todo o seu sangue foi derramado. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus precisou derramar todo o seu sangue para que o meu e o seu pecado pudessem ser limpos. Ele tomou um castigo que você e eu merecíamos. Mas, depois de 3 dias, Jesus voltou a viver. Ele ressuscitou e hoje está vivo no céu, esperando aqueles que creem no seu nome. E por causa do que Jesus fez por mim e por você, hoje os nossos pecados podem ser limpos e nós podemos ter um relacionamento com Deus. Apesar do nosso problema do pecado, Deus ele nos oferece o perdão. Assim como José estava oferecendo perdão para seus irmãos, mesmo sem eles merecerem, apesar de tudo que eles o haviam feito. Antes mesmo que seus irmãos falassem qualquer coisa, José já lhe revelou qual era o seu plano. Disse que eles deveriam voltar para Canaã, contar para Jacó sobre ele, dizer que ele está vivo, e eles e toda a família irem para o Egito para que José pudesse cuidar de todos eles.
Imagina como eles devem ter ficado espantados em saber que, apesar de tudo que aconteceu, José estava disposto a perdoar-lhes e lhes ajudar em todo aquele período de fome. Depois de muitas lágrimas e abraços, os irmãos de José voltaram felizes para Canaã para contar as novidades ao pai. Imagine a surpresa que ele teve quando ouviu que José estava vivo e que era o governador do Egito. Ele só deve ter acreditado quando viu vários presentes que José havia mandado, além dos cereais e do dinheiro. Jacó imediatamente mudou-se com toda a sua família, filhos, noras, netos, todos foram para o Egito viver junto com José. E que emoção eles devem ter sentido quando logo se reencontraram. O tempo foi passando e todo esse período de fome e além, José esteve sempre com seus irmãos, com seus familiares, cuidando de tudo que eles precisavam. Jacó já era idoso e quando todo esse tempo passou, 17 anos já no Egito, ele morreu. E nesse instante, os seus irmãos voltaram a se preocupar, pensando que agora que seu pai não estava ali, José poderia se vingar, fazer algum mal para eles. Mas eles estavam errados. José garantiu que eles não precisavam se preocupar, pois enquanto eles estivessem ali, ele cuidaria de tudo que eles precisassem. José tinha certeza de que tudo que aconteceu com ele até ali fazia parte dos planos de Deus para que ele pudesse salvar muitas pessoas, nações inteiras. Ter sido preso, acusado de algo que ele não fez com que ele pudesse ajudar muitas pessoas a passar por aquele período de fome. Saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, é importante que você entenda que muitas vezes situações complicadas irão acontecer com você. Que você vai observar e pensar por que isso está acontecendo. Que naquele momento não vai ser compreensível, mas lembre-se do que o Senhor fez com José. Muitas vezes essas situações ruins servem para que nós ajudemos outras pessoas mais na frente e só depois é que nós iremos compreender. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, tudo que acontece com você, até mesmo as situações que não são muito favoráveis, são para o seu bem no futuro. Os irmãos de José devem ter se sentido aliviados por terem percebido que foram perdoados de uma forma completa. Saiba que se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, Deus também deseja te perdoar de uma forma completa. Para isso, é importante que você creia em Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que todos aqueles que invocarem, que clamarem pelo nome do Senhor serão salvos. Se você reconhecer, compreender que é pecador, que faz coisas erradas e se arrepender de tudo isso, acreditar de todo o coração no que Jesus fez por você, que tomou um castigo que você merecia, e pedir ao Senhor que perdoe os seus pecados e o torne salvador da sua vida, você será salvo, estará livre do castigo do pecado. Por isso, se você deseja fazer isso aqui, agora mesmo, apresente isso em oração, pois Deus tem o poder para te perdoar e te dar uma vida nova. Nós encerramos aqui o estudo do livro de Gênesis e no nosso próximo encontro começaremos um novo desafio. Grandes aventuras tem reservado para mim e para você no livro de Êxodo e você não pode perder nadinha do que vai ser compartilhado. Por isso, se você já se inscreveu no canal, fica atento às notificações que chegarão para você todas as vezes que um vídeo novo for lançado. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, ative as notificações e dessa forma você acompanhará tudo aquilo que eu vou postar aqui no canal. Um grande beijo para vocês e eu os aguardo no próximo encontro.